Está no ar, hein, parceirinho? É, irmão, está no ar mais um vídeo aqui na Amo Vasco TV. É aquele canal que você já sabe, não tem fake news, não tem sacanagem com você. Então você chega daquele jeito, tá? Você curte, comenta e se inscreve para dar aquela moral. Pro Bigode, parceiro, o pessoal, o Vasco vai pegar o Independiente del Valle do Equador. É moleza. Muita calma nessa hora, tá? Muita calma nessa hora. O Independiente del Valle foi o líder do campeonato equatoriano no ano passado. Foi assim que ele chegou à Libertadores. Perdeu a final depois para a LDU. Mas foi o líder do campeonato equatoriano, tá? E esse ano, de novo, é o líder do campeonato equatoriano. Tá? Pegou um grupo difícil na Libertadores, pegou um grupo com o River Plate, o próprio Barcelona de Guayaquil, lá do Equador, né? Teve dificuldade, ficou em terceiro, está eliminado. Mas, meu amigo, esse time aí, há pouquíssimo tempo, tá? Ganhou duas Sul-Americanas, 19 e 22, 2019 e 2022, e ganhou a Recopa Sul-Americana 2023 em cima do Flamengo, né? Então não é time bobo não, joga na altitude. A gente precisa ter atitude para ganhar dos caras, né? Não fazer um bom jogo lá fora, né? É difícil jogar na altitude. O Vasco teve dificuldade esse ano quando jogou com o Melgar lá no Peru. Jogar na altitude, beleza, fazer um bom resultado fora e aí trazer a decisão para São Januário lotado, aquela pressão, torcida, o time empolga, né? Vasco sempre jogando muito bem dentro de casa e aí fazer o resultado para classificar para a próxima fase da Sul-Americana, que é as oitavas, né? São as oitavas de final, os playoffs, esses playoffs contra a Del Valle, né? Contra o Independiente del Valle, serão nos dias 16 e 23, tá? 16 e 23 de julho. Parceiro, o Vasco encerrou o contrato de empréstimo com o atacante do Nova Iguaçu, Maxwell Alegria, tá? Não rendeu, Vasco, devolveu o jogador para o Nova Iguaçu. O jogador teve algumas oportunidades, né? Teve oportunidades no ano passado, no fim do ano passado no Campeonato Brasileiro, teve oportunidade neste Campeonato Carioca. Esquece! Não rendeu, né, irmão? Não rendeu. O Vasco está devolvendo o atleta. Outro jogador que deve deixar o Vasco é o Puma Rodrigues, tá? Pumita Rodrigues, contrato encerrando, tá? E aí ele deve deixar o Vasco no meio do ano. O contrato dele encerra no fim do ano. Agora em junho já poderia assinar um pré-contrato, sair de graça, mas ele quer sair logo. E o Vasco quer ver se pega uma grana ainda com o Puma. Tá, o Vasco gastou uma grana, né, lá em 2023 para trazer o atleta de seleção uruguaia. Foi muito bem na parte ofensiva, muito mal na parte defensiva, né? Para um lateral, cara, primeiro tem que saber defender para depois atacar, né? Ele leva muita bola nas costas, tem essa deficiência na marcação. Na frente fez alguns gols que ajudaram o Vasco, tá? Não está contente na reserva, óbvio, é um jogador de seleção, tem Copa do Mundo no ano que vem. Tá? Ele quer ir para outro clube para ter oportunidade, para jogar, tá? E ver se consegue ir para a Copa do Mundo. Então, o Puma Rodrigues é mais um jogador que o Vasco deve perder, né? Nessa janela aí de julho. Seguinte, aí falando dos jogadores, né, que estão com contrato para encerrar agora no final do ano. Puma Rodrigues, acabei de falar, tá? Outro jogador, Paulinho encerra o contrato no final do ano. Pode assinar um pré-contrato agora em junho. O Vasco quer renovar com o atleta, o Vasco quer renovar por mais um ano, e aí o contrato ia ter uma previsão de renovação automática com metas batidas, né? Se bater meta, ficaria mais um ano, ou seja, 2 anos, né? Cara, o Paulinho não tá rendendo, né? O Paulinho não tá rendendo, acho que é por aí, botar mais um ano de contrato, se não render, não bater meta, é tchau. Outro jogador que encerra o contrato no final do ano é o Jair, volante Jair. O Vasco já tinha desistido dele, queria dar linha no Jair, mas o Fernando Diniz colocou ele para jogar na Sul-Americana contra o Melgar, ele foi bem, Diniz falou que quer ficar com o atleta, o Ceará queria o atleta, o Vasco já dispensou o Ceará, o Vasco vai ficar com o jogador, e aí o Vasco já negocia uma renovação com o atleta, tá? Lembrando que ele ganha R$900 mil por mês.
o Vasco quer reduzir esse salário, e aí reduzindo o salário, o Vasco propõe um contrato de 2 anos, tá? Mais 1 ano por metas. Cara, achei demais pro Jair, tá? Abaixar o salário é muito bom, beleza. Contrato de mais 1 ano só, esquece, irmão. Se possível, coloca até menos. Se possível, coloca até menos, tá? O Jair, tô achando furado, um contrato de 2 anos, cara. 900 mil reais, tudo bem, 2 anos se ele diminuir o salário. É muita coisa pelo Jair, 2 anos, hein? Não concordo de jeito nenhum. Não concordo nem com a renovação de contrato com o Jair. Outro jogador, vocês sabem, que está encerrando o contrato no final do ano, tá? É o Léo Jardim. Meio do ano pode assinar um pré-contrato, só que é o seguinte, já está batendo meta. O Vasco vai ativar a cláusula de renovação automática, tá? Por mais 1 ano, e o Vasco quer renovar com o atleta, o Vasco conversa com o atleta, tá? Para fazer essa renovação. Não precisa se preocupar, porque ele não vai sair. O Vasco vai ativar a cláusula que prevê a renovação automática do atleta. Com relação ao Coutinho, só tem mais 1 mês de contrato, um empréstimo, tá? Mais 1 mês só. Ele disse que não estava muito preocupado com isso. Vai ter que negociar com o Aston Villa, talvez uma rescisão, ou vazar do Vasco, tá? O Coutinho é outro que eu entendo que o Vasco pode renovar sim, por mais 1 ano com ele, mas diminuir o que ele ganha, tá? Ele hoje, 1 milhão, algo em torno de 1 milhão, tá caro para pagar pelo Coutinho. Tem que ser pelo menos 500 mil, e aí o Vasco continuaria com o atleta, é a opinião do Bigode, tá? Payet tá na França, tá? O Vasco liberou ele para resolver questões pessoais na França. Cara, esse cara nem volta mais, irmão. Tô te falando. Falei para vocês que esse cara não tava jogando, tava estranho. Esse cara nem volta mais, irmão. Entregou a casa no Rio de Janeiro, nem volta mais. O jogador caro, vai ser bom ele ir embora, porque aí enxuga a folha, o Vasco vai poder contratar outros atletas, vai poder trazer reforços, né, com esse dinheiro do Payet. O Vasco fez um reajuste salarial no contrato do Luiz Gustavo, zagueiro, tá? Cumpriu algumas metas, contrato previa, contrato que vai até junho de 2028, tá? Previa aumento salarial, o Vasco fez o reajuste para o Luiz Gustavo, que cumpriu metas. Seguinte, irmão, se o Vasco conseguir vender o Ryan, vender Leandrinho, né? O Leandrinho tá lá no Catar também. O Vasco vai colocar mais de 130 milhões de reais no caixa, irmão. Vamos aguardar para ver como que vão ser essas vendas, né? Muita gente que reclamava do Ryan agora tá achando ruim o Vasco vender o atleta. Atacante David tá em recuperação excelente, tá? Bem avançada. Ele se machucou, né? Foi a mesma lesão do Jair e do Paulinho, tá? Foi no final de setembro, operou em outubro, quase ali no final de outubro. E aí você conta aí, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, 7 meses de recuperação. Daqui a pouco já está treinando com os companheiros, a evolução dele está muito rápida, muito boa. Ele é um cara muito forte, né? Vamos ver se quando voltar vai render, vai jogar bem de novo com a camisa do Vasco. O Vasco teve jogador convocado para a seleção brasileira, tá? Andrei Fernandes foi convocado para os amistosos da seleção brasileira sub-20 contra o México. São amistosos aí preparatórios para a Copa do Mundo da categoria, que vai ser no Catar. Parceiro, queria que você comentasse aqui sobre as renovações de contrato de Jair, Paulinho e Puma Rodrigues. O Vasco não vai renovar com o Puma Rodrigues, vai renovar com o Paulinho e está tentando renovar com o Jair. Você concorda com todas essas renovações ou você concorda com o Bigode de que o Jair não valeria a pena? Deixa a sua opinião aqui nos comentários, e aí você curte o vídeo e se inscreve na Amo Vasco TV para dar aquela moral. Pro Bigode eu tô indo nessa, tá? Valeu, saudações vascaínas.